Nos anais da história, existe um episódio que ecoa através do tempo, um confronto sangrento que ressoa como um eco sombrio no sertão nordestino. Era o dia 9 de janeiro de 1932, quando os céus de Sergipe testemunharam um furioso embate conhecido como o Fogo da Maranduba. Nesse dia, na remota fazenda Maranduba, no município de Poço Redondo, uma das maiores e mais letais batalhas entre cangaceiros e policiais volantes desdobrou-se diante de nossos olhos. Os estudiosos e historiadores afirmam que esse combate é somente equiparado em fúria sanguinária à Batalha de Serra Grande, em Pernambuco, e ao sangrento embate de Serrote Preto, nas Alagoas. As baixas foram abundantes, mas, de maneira surpreendente, os cangaceiros, liderados pelo estrategista implacável Lampião, sofreram menos do que as forças governamentais. No Fogo da Maranduba, 8 valentes policiais volantes, liderados pelo destemido Tenente Manoel Neto e pelo Capitão Liberato, encontraram seu destino final, enquanto os cangaceiros viam apenas 3 de seus homens tombarem, com um ferido. Sem dúvida, esses 3 confrontos notabilizaram-se por sua grandiosidade e pela astúcia de Lampião, o infame líder do bando. Ele, invariavelmente em desvantagem numérica, conseguiu conquistar essas vitórias retumbantes, lançando uma sombra de desonra sobre as forças governamentais. As tropas volantes agiam mais por paixão do que razão, revelando-se soldados ineptos em sua fúria. Ao longo de 2 décadas de perseguições e batalhas, nunca conseguiram atingir seus objetivos, exceto em 28 de julho de 1938, quando a traição do coiteiro Pedro de Cândido levou o tenente João Bezerra da Força Policial Alagoana a surpreender o bando na Grota do Angico, em Sergipe, encerrando a carreira criminosa do maior cangaceiro do Nordeste. Quando mergulhamos nos personagens militares que se destacaram no Fogo da Maranduba, é importante notar que o caçador de cangaceiros da Força Policial Baiana, Tenente Zé Rufino, estava presente, mas sob o comando do capitão do Exército Brasileiro, Liberato de Carvalho. Das baixas fatais nas forças públicas, 4 eram da tropa de Liberato de Carvalho, da Bahia, e 4 da tropa do valente Tenente Manoel Neto, de Pernambuco. Elias Marques, João Dionísio, Pedrinho de Paripiranga e Manoel Ventura sucumbiam sob o comando de Liberato, enquanto Hercílio de Souza Nogueira, Adalgísio de Souza Nogueira, João Cavalcanti de Albuquerque e Antônio Benedito da Silva perderam a vida entre os nazarenos liderados por Manoel Neto. A batalha teve início sob o sol escaldante, perdurando até o crepúsculo. Os cangaceiros, desavisados, estavam se preparando para repor suas forças, abastecendo seus cantis nas poças de água entre as pedras. Os policiais volantes, pensando em surpreendê-los, avançaram pela caatinga da fazenda Maranduba, mas cometeram os mesmos erros que suas contrapartes em batalhas anteriores. Subestimando o inimigo, em razão de sua superioridade numérica, acabaram cercados e encurralados, enredados nas teias de fogo habilmente urdidas por Lampião e sua tropa. Nesse embate sangrento, mais uma vez, os comandantes das forças policiais demonstraram arrogância e subestimaram o intelecto, baseando-se apenas em sua valentia. Sua raiva e fúria foram confrontadas pelo sangue frio, paciência e astúcia de Lampião. O líder cangaceiro, com maestria estratégica, posicionou seus homens em 7 umbuzeiros, armando uma emboscada que pegou os soldados desavisados no fogo cruzado, transformando-os em presas fáceis. Um aspecto crucial dessa batalha, que ecoa na história das lutas sociais no Nordeste, é a notável presença dos implacáveis nazarenos. Esses corajosos policiais pernambucanos dedicaram suas vidas à caça de Lampião, persistindo incansavelmente em sua busca ao longo de 2 décadas. Hoje, ao visitar o local da batalha, pouco resta para testemunhar o passado. A casa da fazenda Maranduba desabou, a vegetação caatinga de outrora se transformou em pastagens para o gado, as poças secaram,
restando apenas 3 dos enigmáticos umbuzeiros como testemunhas silenciosas. Mas a cruz que marca o local de sepultamento dos policiais ainda está lá, um monumento àquela que foi uma das mais marcantes vitórias de Virgulino Lampião. Um triunfo que vive na memória como uma mistura de mistério e bravura no sertão nordestino. Nos confins do Nordeste brasileiro, no dia 9 de janeiro de 1932, ocorreu o épico embate conhecido como o Fogo da Maranduba na remota fazenda Maranduba, em Sergipe. Essa batalha feroz é considerada um dos 3 maiores confrontos entre cangaceiros e policiais volantes na história do cangaço, equiparando-se em intensidade à Batalha de Serra Grande, em Pernambuco, e ao embate em Serrote Preto, nas Alagoas. Nesse conflito, as perdas humanas foram notáveis. 8 policiais volantes liderados pelo Tenente Manuel Neto e o Capitão Liberato encontraram a morte, enquanto apenas 3 cangaceiros pereceram, com um ferido. O líder dos cangaceiros, Lampião, revelou-se mais uma vez como um estrategista brilhante, vencendo apesar da inferioridade numérica. As forças policiais, movidas pela emoção, subestimaram os cangaceiros, confiando em sua superioridade em números, mas caíram em uma emboscada mortal. A história desses confrontos, incluindo o Fogo da Maranduba, é marcada por erros de julgamento e subestimação por parte dos comandantes das forças governamentais, que, apesar de sua bravura, frequentemente deixavam a inteligência em segundo plano. O sangue frio e a astúcia de Lampião se provaram superiores à raiva e arrogância dos oponentes. Além disso, os destemidos nazarenos, uma força policial pernambucana dedicada à caça de Lampião, desempenharam um papel crucial em todas essas batalhas, mostrando uma dedicação incansável em sua busca ao longo de 2 décadas. Hoje, ao visitar o local da batalha, pouco resta para testemunhar o passado. A casa da fazenda Maranduba desabou, a vegetação caatinga foi substituída por pastagens, as poças secaram, restando apenas 3 umbuzeiros como testemunhas silenciosas. No entanto, a cruz que marca o local do sepultamento dos policiais permanece, um monumento à vitória de Lampião, uma história repleta de mistério e bravura no sertão nordestino.